E unido a este mistério que estamos vivendo como comunidade de fé, como povo de Deus, o mistério, como falei, da Páscoa, da ressurreição do Senhor, nós celebramos também no mundo inteiro a memória facultativa a Nossa Senhora, venerada sob um título particular de Nossa Senhora de Fátima, tendo esta aparecido em Portugal, em Fátima, aonde Nossa Senhora se tornou para 3 crianças um sinal, sim, um sinal daquilo que ela é em si mesma. Ela é a esperança dos desesperados. Sim, Nossa Senhora não é só a mãe de Cristo, ela é a mãe da igreja. Filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Foi o que nosso Senhor disse para o discípulo que ele mais amava, estando ele já crucificado. E vai nos dizer a Sagrada Escritura, as sagradas páginas, que desde aquele momento o discípulo que Jesus mais amava a levou para casa. Na Sagrada Escritura, de modo particular, claro, nos Evangelhos, o discípulo que Jesus mais amava é reconhecido como a imagem da igreja, da nova comunidade de fé, que nasceria como um dom, como uma graça, depois do mistério da ressurreição de nosso Senhor. Então, Nossa Senhora, a mãe de Jesus e nossa, não é somente a nossa mãe, ela é também a nossa esperança. Como falei no início da homilia, a esperança dos desesperados, daqueles que não têm esperança, daqueles que muitas vezes sofrem e padecem, como sofria o povo daquela época. Sim, sofria a dor da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial que aconteceu de 1914 a 1918. A aparição de Nossa Senhora em Fátima se dá a 3 pastorinhos de família humilde, por isso pastorinhos, pastores de ovelhas, ainda crianças, sim, mas pastores de ovelhas. E Nossa Senhora se revela àquelas 3 crianças, Francisco, Lúcia, Jacinta, e manifesta então para aquelas crianças um desejo que por meio da oração, e não de qualquer oração, mas a oração dos simples, a oração dos humildes, a oração dos pequenos, isto é, a oração do Santo Terço. Sim, porque se nós vamos olhar a história da devoção do Santo Terço na vida da igreja, nós vamos perceber que esta oração surge como graça de Deus, como dom de Deus, justamente para aqueles que não tinham acesso à leitura e, consequentemente, não tinham acesso à Sagrada Escritura, não podiam recitar os salmos como recitavam os letrados. De modo particular, os religiosos que tinham a prática do ofício, das leituras, aonde se rezavam os 150 salmos. O povo pobre, humilde, não tinha acesso
a esta leitura, não tinha acesso à Sagrada Escritura. E surge então, na vida da igreja, propagada por São Domingos, isso a partir de uma experiência que ele teve. Surge-se então a devoção do Santo Terço, a devoção do Rosário, como vai nos apresentar o Papa São João Paulo II, hoje, santo. Então vejam que esta oração surge no seio da igreja, na história da igreja. Isso é história, isso não é fábula. Isso não é uma conversinha de eu ouvi falar, não. A história prova, e junto à história, as graças, os milagres, os sinais visíveis da bondade de Deus manifestada pela intercessão de sua mãe. Quantos testemunhos nós escutamos de vidas restauradas, de famílias santificadas, de verdadeiras conversões, que tiveram a sua fonte justamente na devoção a Nossa Senhora e de modo particular a oração do Santo Terço. Não precisa o padre se aprofundar tanto, porque basta olhar para esta multidão que aqui está. Se estamos aqui, é porque algo em nós, e devo dizer a vocês, já é a graça de Deus, se manifesta em nossa vida, nos impulsiona, nos impele a estar aqui. Mesmo que a justificativa tenha sido, mas vamos lá ver, participar. Parece que no final da missa vai ter até uma coroação. Mesmo por meio disto, Deus manifesta a sua bondade e a sua graça por meio da devoção à sua mãe, porque Ele tem pressa. Ele tem pressa em nos salvar. Ele tem pressa em nos trazer para perto dele o mais rápido possível. Porque a vida é breve, o tempo passa rápido. E vejam, caríssimos irmãos e irmãs, que a aparição de Nossa Senhora em Fátima aos 3 pastorinhos, ela se dá justamente dentro deste contexto de guerra, de sofrimento. E Nossa Senhora então faz um alerta àquelas 3 crianças, de modo particular a Lúcia, que era a única que falava com ela e a ouvia. Jacinta e Francisco não falavam, mas Lúcia ouvia e falava com Nossa Senhora. E Nossa Senhora foi muito clara em dizer: se não se converterem os pecadores, sofrimento maior virá. A Rússia manifestará o seu grande erro para o mundo inteiro. Qual era o grande erro? O comunismo. Uma ideologia que assola alguns países ainda, e que alguns tendem a dizer que é falácia, mas não querem ir para lá, para o país que sofre o regime. Dizem que é uma falácia, mas não vão. Vão passear nos Estados Unidos, dar uma voltinha na Disney, mas não vão lá ver. Mas continuam dizendo que é uma falácia. Então vejam que Nossa Senhora faz este alerta, e de fato isto aconteceu. Veio então a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945.
mais sofrimento ainda. Mortes. A Primeira Guerra Mundial matou mais ou menos 20 milhões de pessoas. Vejam a dor, vejam o sofrimento. E é justamente neste cenário de dor e de sofrimento que Deus manifesta mais uma vez a sua bondade na história humana, mas agora por meio daquela que é serva, que é exemplo de discípula, que é mãe da igreja, e se manifesta justamente aos pequeninos. Porque quem é que dá ouvido à história de crianças? De criança? Se no nosso tempo é difícil a gente dar ouvidos a uma conversa de criança, imagina em 1917. Mas foram a estes 3 pastorinhos que Nossa Senhora se manifestou, e diante de muitas coisas que ela falou, que todos nós sabemos, há 3 segredos, infelizmente pelo tempo não dá para o padre se aprofundar, nós vamos sair daqui meia-noite, Mas diante de tudo isso, o apelo que ela nos faz é justamente a oração, a penitência. E ela diz de modo muito claro: se queres a paz no mundo, rezai. E rezai o terço. E nós somos convidados a de fato experimentar a grandeza desta devoção. Não precisa começar tão longe. Basta começar na nossa própria casa, na nossa própria família. Como São João Paulo vai definir, na igreja doméstica, o nosso lar. Onde o mesmo Papa vai dizer: quem reza unido, permanece unido. Isto é, a família que reza unida, permanece unida, e permanece unida porque aquela que é propagadora da devoção do Santo Terço garante que, se rezarmos o terço, paz nós teremos no mundo. Paz nós teremos. Mas claro, não é rezar de qualquer modo, mas é rezar com devoção, com confiança. Rezar como alguém que deseja cada vez mais se unir ao Cristo ressuscitado, que, como ouvimos no Evangelho, se revela a nós como o bom pastor. E o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas. Os fariseus e os mestres da lei pediram a Jesus um sinal. Dai-nos um sinal para que de fato creiamos que tu és o Messias, o enviado de Deus. Nosso Senhor então diz: o sinal é as obras que eu faço em nome do meu Pai. As obras de Jesus, a força de sua palavra, o que ele realizava, eram obras visíveis da manifestação salvífica de Deus na história humana. Mas por que os mestres da lei e os fariseus não creram, sendo eles conhecedores da lei? Vai nos dizer nosso Senhor: vós não acreditais porque não fazem parte das minhas ovelhas. Não fazem parte das minhas ovelhas, por isso não acreditais. Mas aquelas que são as minhas ovelhas, reconhecem a minha voz. Escutam a minha voz e eu as reconheço. Aqui
Há duas características do discípulo de Nosso Senhor e devoto de Nossa Senhora de Fátima. A primeira característica: ouvir a palavra de Jesus. E ouvir a palavra de Jesus a partir da Sagrada Escritura significa obedecer esta palavra, viver desta palavra. Então, caríssimos, nós que aqui estamos reunidos, nós que temos particular devoção a Nossa Senhora, peçamos a ela que ela nos conceda esta graça, a graça de sermos verdadeiros discípulos e assim ovelhas do rebanho de Cristo. E a primeira atitude é ouvir, é obedecer a palavra de Jesus, que é um ensinamento que Nossa Senhora nos dá na própria Sagrada Escritura, nas bodas de Caná da Galileia, quando ali prestes a Jesus realizar um dos seus sinais, o milagre da transformação da água em vinho. A Virgem Maria, então, olhando para aqueles mestres-sala, vai então dizer para eles: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Então vejam, caríssimos, que a devoção a Nossa Senhora, a oração do Santo Rosário, do Santo Terço, não pode nos levar, não pode nos mover a outra coisa senão a escuta e obediência à palavra de Jesus. A palavra de Jesus. E é justamente porque nos esforçamos para vivermos de modo obediente a esta palavra, que ele então vai dizer: eu as conheço. Conhecer, na Bíblia, significa intimidade, aproximação, relação. Então vejam que não tem outro caminho para crescermos na intimidade a Nosso Senhor, na relação para com Ele, senão a escuta e obediência à sua palavra. É escutando e obedecendo a palavra de Jesus que nós assim vamos nos tornando íntimos dele. E ele assim vai nos conhecendo. E na medida em que nós vamos crescendo nesta comunhão, o Senhor então vai dizer o que nós ouvimos no Evangelho: eu lhes dou a vida eterna, e nenhuma destas ovelhas se perderão. O próprio Cristo nos garante a segurança. O próprio Cristo nos garante o cuidado. O próprio Cristo nos garante a sua presença em nossa vida junto à sua Mãe Santíssima, tendo em vista a nossa salvação, a vida eterna, a vida em Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, peçamos a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus e nós, aquela que de fato é a rainha do céu e da terra, mas é a rainha do céu e da terra porque serviu. E o seu reinado não nos leva a outra coisa senão a servir também, mas a servir o seu Filho. Sim, o seu Filho. Por isso peçamos a ela, esta boa mãe, que nos ensine de fato a sermos verdadeiros discípulos de Jesus, ovelhas de seu rebanho, que não só escuta, mas obedece a sua palavra, e porque escuta e obedece, conhece o seu Filho, e o seu Filho conhece assim a cada um de nós.
E dentro desta relação, crescemos então na comunhão perfeita com Cristo, na grande esperança de que um dia com Ele nós estaremos na glória definitiva no reino dos céus. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora Fátima,